Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e mais uma vez estamos juntos aqui no canal do Observatório da TV para o nosso programa Vale a Pena, que nas sextas-feiras rememora carreiras de figuras muito importantes do nosso cenário artístico que ainda estão vivas para receber essa homenagem e relembrando, às segundas-feiras nós fazemos o In Memoriam para aqueles que já nos deixaram. A estrela que focalizamos no Vale a Pena desta semana é Viviane Pasmanter. Antes de falarmos sobre a Viviane Pasmanter, eu peço a vocês, como peço sempre, que caso não sejam ainda inscritos no canal, que se inscrevam, que ativem no sininho as notificações para não perder nenhum dos nossos outros vídeos. Todo dia de segunda a sexta tem sempre um diferente. Deixem o seu like, o seu joinha, comentem aqui sugerindo temas para nós e também, claro, compartilhem os vídeos do Observatório da TV com aquela pessoa que você sabe que gosta dos assuntos que nós tratamos aqui. Tudo isso é muito importante para que o canal chegue a cada vez mais gente. Muito obrigado. Viviane Pasmanter não é um nome artístico, ela realmente se chama Viviane Pasmanter. Nasceu aqui em São Paulo em 1971, no dia 24 de maio. Portanto, ela tem apenas 51 anos, vai fazer agora em 2023 52. Ela é filha de dois imigrantes argentinos, uma artista plástica chamada Berta Pasmanter e um engenheiro civil, Ricardo Pasmanter. Eles vieram aqui para o Brasil e a mudança de país se deu por circunstâncias profissionais, eles queriam perspectivas melhores para a sua vida naquele momento. Nasceu aqui então essa filha deles que nós acompanhamos há tanto tempo no seu trabalho de atriz, a Viviane. Nos anos 80, ainda jovenzinha, menor de idade até, salvo erro meu, ela já começou a fazer comerciais, chamava atenção pela desenvoltura, por ser muito bonita, como é até hoje, inclusive, cada vez mais. E não tardou para que começassem a surgir oportunidades para ela na dramaturgia, né? Fazendo testes aqui e ali, enfim. A primeira participação na televisão, sem que fosse em comerciais, ocorreu para Viviane Pasmanter em 1989 para 90, quando ela gravou no papel de Fada Madrinha um dos episódios do programa Rá-Tim-Bum, na TV Cultura, coproduzido com a Fiesp, né? E dirigido pelo Fernando Meirelles. Depois, ela estreou na sua primeira novela na TV Globo, uma novela do Manuel Carlos, chamada Felicidade, que foi exibida entre 1991 e 1992. Ela só tinha 20 anos, completou 21 com a novela no ar, né? Ali no finalzinho da novela ela fez 21 anos, e interpretava uma personagem difícil, uma personagem importante, grande na história, e que acabou ficando muito marcada na memória do público justamente por conta não só desse tamanho dela, do peso dela no enredo, mas também da interpretação elogiável da Viviane, especialmente para uma atriz estreante. Esse papel era da Débora, uma moça obcecada, essa é a palavra, obcecada pelo marido, o Álvaro, que era o Tony Ramos, com quem ela teve um filho, o Alvinho, que era o Eduardo Caldas, e ela detestava o grande amor da vida do Álvaro, que era ninguém menos do que a Helena, a famosa Helena das novelas do Manuel Carlos, aqui interpretada pela Maitê Proença, né? Os pais da Débora na novela eram a Alma, a Esther Góes, e o Gerson, Otton Bastos. Essa novela catapultou a Viviane como grande estrela. Na mesma época ela chegou a fazer testes, a ser considerada para interpretar a Anitta, de Presença de Anitta, que o Manuel Carlos já queria ter feito na época e só saiu do papel, como a gente sabe, em 2001, uma adaptação do romance do Mário Donato, que não contou com a Viviane no elenco, inclusive, nem como Anitta, nem como outro papel. Depois de Felicidade, seria feita a novela Mulheres de Areia. Mas essa história da Ivani Ribeiro, numa nova versão da TV Globo, né, ela acabou adiada e isso permitiu que a Viviane Pasmanter,
que não emendaria uma novela com a outra, né? Isso permitiu que ela fosse, então, considerada para o elenco de Mulheres de Areia, quase um ano depois, quando o projeto saiu do papel. Ela foi convidada pelo diretor Wolf Maia para interpretar a Malu, Maria Luísa Assunção, filha do vilão da história, um deles, né, o Virgílio, que é o Raul Cortez, e da Clarita, a Suzana Vieira. E ela vivia em pé de guerra com esse pai, detestava o pai, provocava o pai de todas as formas, porque ela queria se vingar. Era muito revoltada. Um namorado dela, chamado Gilberto, que só aparece na novela em uma foto, era um dos diretores da novela, o Inácio Coqueiro, e que foi namorado da Viviane na vida real na época. O Gilberto havia se suicidado na prisão por ter sido acusado injustamente, devido a uma armação do Virgílio, de ser traficante de tóxicos. Então a Malu fazia da vida do pai um inferno, por conta da revolta que ela sentia por causa disso. E ela só reencontrou o amor a partir de uma armadilha do destino que ela mesma armou para si com um rapaz do interior, um boiadeiro, um vaqueiro, que ela chamava de cowboy, que é o Alaor, papel do Humberto Martins, que tinha gênio para modificar a forma como a Malu se relacionava com as pessoas e domá-la, por assim dizer, né? Esse par do Humberto Martins com a Viviane Pasmanter deu muito certo em Mulheres de Areia. E, por essa razão, ele se repetiu outras vezes na teledramaturgia. Já falaremos dessas outras vezes. Depois de Mulheres de Areia, a atriz interpretou uma estudante de direito que esmiuça toda uma trama sobre uma série de assassinatos que estão intimamente relacionados a partir de um dos mortos, que é o pai dela, Hélio Ribeiro, vivido pelo Francisco Cuoco. A personagem se chama Irene e a novela é A Próxima Vítima, do Silvio de Abreu. Ela vai relacionando ali, ligando os pontos e entendendo que o pai dela é apenas uma das vítimas de um grande plano de um assassino que ela teima em querer descobrir quem é. E demora para que a polícia embarque na teoria dela. Acaba embarcando na figura do investigador Olavo, que é o Paulo Betti. Depois de A Próxima Vítima, ela interpretou uma jovem sem teto, que a gente acaba relacionando como uma das possíveis reencarnações do grande amor da vida do Floriano, que é o Tony Ramos. A personagem dela se chamava Lavínia, que é numa novela do Walter Negrão chamada Anjo de Mim, em 1996, entre 96 e 97, novela das 6. E na sequência, uma personagem muito lembrada e para muita gente a mais querida até da carreira da atriz, que é a Laura, em Por Amor, outra novela do Manuel Carlos. Laura havia sido namorada, noiva do Marcelo, que é o Fábio Assunção. Mas ele terminou tudo com ela e logo apareceu pronto para se casar com uma outra moça, a Maria Eduarda, que é a Gabriela Duarte. Laura, que não aceitava o amor do irmão do Marcelo, o Léo, que é o Murilo Benício, por ela, quis fazer da vida desse Marcelo e da Eduarda um inferno, porque queria que ele voltasse para ela. Só que isso vai se tornando cada vez mais complicado, não só porque o Marcelo não quer, mas porque ele tem um filho com a Eduarda, vive bem com ela, quer, né? O Marcelo não é exatamente um exemplo de bom rapaz das novelas. E a cada reprise de Por Amor a gente entende melhor isso. Mas a Laura queria porque queria esse Marcelo e encasquetou com ele, né? E tem um fim triste, inclusive. Ela acaba morrendo. Ou não, né? Fica um suspense no fim da novela. Talvez a Laura esteja viva. Quem assistiu a novela sabe. Logo mais ela tá passando de novo aí. Né? Não vale a pena ver de novo, enfim. Depois de Por Amor, Viviane Pasmanter interpretou a Elizabeth, ou somente Beth, na novela de Euclides Marinho, novela das 7, Andando nas Nuvens, em 1999. Beth era uma das 3 filhas de Otávio Montana, personagem do Marco Nanini, que passa quase 20 anos dormindo. Ele tem um grande trauma e fica dormindo, fica em coma, né? Quase 20 anos. E quando ele acorda, tem um choque porque o mundo está muito diferente do princípio dos anos 80, quando ele adormeceu, por assim dizer, né? As outras 2 filhas eram a Celi,
que tinha estudado com as freiras, a Mariana Ximenes, e a mais velha, uma jornalista, Júlia, que era a Débora Bloch. Beth era muito ambiciosa e queria se casar por interesse, e o seu grande alvo era o Arnaldinho, papel do Márcio Garcia, filho do Antônio San Marino, um falso amigo do seu pai, que era o Cláudio Marzo, e filho da dona Gonçala, que era a Suzana Vieira. Mas, na verdade, a Beth acaba se rendendo ao amor de um homem que não tem nenhuma fortuna, mas gosta verdadeiramente dela, um fotógrafo chamado Raul, que é o Marcelo Novaes. Depois disso, no ano 2000, Viviane Pasmanter voltou a se encontrar com o Marcelo Novaes em cena, ele como um feirante chamado Beterraba, que era apaixonado pela personagem dela, uma moça masculinizada, embrutecida pela vida, que era a Maria João, em Uga Uga, novela do Carlos Lombardi. Nessa novela, a Maria João havia ficado desse jeito, embrutecido, grosseiro, porque ela se desiludiu. Ao perder o noivo, ela acreditava que ele tinha morrido, Bernardo Baldock, que era o Humberto Martins, agora num novo encontro desse casal. Mas ele estava vivo, tinha com ela um filho, que ela criou como irmão mais novo, o Dinho, que era o Alexandre Lemos, passava por filho do pai dela, o seu querubim, que era o Oswaldo Loureiro, e essa personagem forma um triângulo, a certa altura da novela, ali, com o Beterraba, que gostava dela, e com o Baldock, que não morreu. E haja se eu não te amasse tanto assim, talvez não visse flores, Ivete Sangalo, como tema desse casal. E dos devaneios românticos da Maria João. Né? Depois de Uga Uga e uma série de trabalhos no decorrer dos anos 90 que a consagraram junto ao público de teledramaturgia, Viviane Pasmanter deu uma espécie de pausa na televisão. Ela não deixou de ser atriz e dedicou-se nesse momento, aí, primeira metade dos anos 2000, a teatro e a cinema. Né? Em teatro, entre diversos espetáculos, a atriz participou ao longo da sua carreira até aqui de montagens como a de Tartufo, de Molière, Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues, no papel da Madame Clécy, também de Dois Irmãos, adaptação para o palco do romance de Milton Ratum, como a Domingas, a Índia. E ela também fez, mais recentemente, uma peça do Motti Lerner, chamada Amor Profano. Eu fui ver essa peça no teatro, aqui em São Paulo, que ela fez com o Marcelo Airoldi, e é uma peça muito boa, só os dois em cena. Quem tiver a oportunidade de ver essa peça numa nova montagem com eles mesmos ou com outros atores, veja, uma peça muito interessante. E em cinema, que ela também fez tanto quanto pôde, nós temos alguns trabalhos a destacar entre uma novela e outra, um especial e outro. Entre os filmes dos quais Viviane Pasmanter participou, nós podemos citar Se Eu Fosse Você, parte 2, do Daniel Filho, Viva Voz, que ela protagonizou, Totalmente Inocentes, Linda de Morrer e também o Quase um Tango. Esse merece um destaque especial porque ela protagoniza e faz 4 personagens, se eu não estou enganado, 4 ou 5 nesse Quase um Tango. Na televisão, depois dessa pausa estratégica aí de algum tempo, em 2006 a atriz voltou a fazer uma novela, outra vez com Manuel Carlos, foi a Isabel, uma fotógrafa em Páginas da Vida. Nessa novela, ela se envolvia romanticamente com um noivo do qual ela fotografou, fez o registro do casamento dele, né? O Renato, que é o Caco Ciocler, quando ele se casou com a Lívia, que era a Ana Furtado. E ele fica interessado nela, enfim, aquele romance se desenvolve ao som da Tânia Mara, que foi outra música que tocou bastante. Se você quiser um beijo, eu vou te dar, sua boca vai ter tanta sede, enfim. E essa personagem, ela teve bastante destaque em Páginas da Vida, que é uma novela de muitos personagens, de um elenco muito grande, né? 792 personagens, mas a Isabel é um dos que tiveram bastante destaque ao longo da novela toda. Não é uma personagem com peso de protagonista, mas ficou ali à altura do que a Viviane poderia esperar dessa parceria com o Manuel Carlos, uma pessoa a quem ela é muito cara, e a recíproca eu tenho certeza de que é verdadeira. Depois de Páginas da Vida e nesse final dos anos 2000, ela participou
de projetos mais curtos, episódios de séries como Casos e Acasos, que contava 3 histórias diferentes toda semana que acabavam se intercalando para caminharem juntas para um mesmo final, Guerra e Paz, do Carlos Lombardi, e também Tudo Novo de Novo, da Alicia Manzo. Um pouquinho depois, já no começo dos anos 2010, ela protagonizou um dos episódios de As Canalhas no GNT, salvo erro da minha parte, o episódio Lilian, que era o nome da personagem dela em questão, e outras atrizes fizeram também As Canalhas, como Carla Marins, enfim. De lá para cá, depois de ter feito Páginas da Vida, a atriz voltou a fazer novela em 2010 como a Regiane, uma das filhas do Leal, que era o Antônio Fagundes, em Tempos Modernos, uma novela do Bosco Brasil, exibida às 7 horas nesse ano de 2010. Ela era noiva de Albano, um mau caráter interpretado pelo Guilherme Weber, e havia sido casada com o Portinho, que era o Felipe Camargo, e esse amor deles não havia acabado, né? É um romance que está na cara que vai ser reatado a qualquer momento ali na novela, especialmente porque a Regiane é uma moça mais ingênua, mais fraca, fácil de manipular por esse safado que era o Albano, né? E tinha uma irmã muito alienada, que era a Regiane Alves, e uma mais forte, mais inteligente, mais astuta, que era a Fernanda Vasconcelos, quem fazia, a mais nova dessas 3 irmãs, né? Mas a Regiane era uma personagem interessante, muito bem defendida, digamos, pela Viviane. Dessa década de 2010, a atriz participou da montagem como minissérie de 2 Irmãos, agora com o texto da Maria Camargo, nessa minissérie da TV, né, a partir da obra do Milton Ratum, mas ela não repetiu o papel de Domingas do teatro. Ela interpretou uma freira, a irmã Damasceno. E, salvo erro meu, se eu não estou enganado, essa minissérie 2 Irmãos, embora ela só tenha sido exibida em 2017, ela foi gravada antes da Viviane fazer a novela de Rosane Svartman e Paulo Raum, Totalmente Demais, que foi exibida entre 2015 e 2016, com muito sucesso, e reexibida também com muito sucesso em 2020, em plena pandemia, né? Por conta das circunstâncias. A novela foi reprisada no mesmo horário das 7. Nessa novela, ela interpretou a Lili, uma mulher muito rica, casada com o Germano, que é o Humberto Martins, mas esse casamento dos dois não vai muito bem, eles têm muitas arestas a serem aparadas, tem um trauma forte que é a morte, supostamente, de uma filha, a Sofia, que é a Priscila Steinman, que interpretava, né? E dificuldades com o outro filho, o Fabinho, que era o Daniel Blanco, e depois se descobre que o Germano havia tido um caso com a empregada e tido uma filha, ele era o pai biológico da mocinha da história, a Elisa, que era a Marina Rui Barbosa, a mãe dela era a Leona Cavalli, a Gilda, né? E a Viviane Pasmanter, ela interpretou muito bem, sensibilizou o público com a história dessa mulher sofrida, uma mulher que era triste, né, infeliz, com tanta tragédia que se abateu sobre a casa dela, né? Foi um trauma muito grande a perda da Sofia. É um trauma maior ainda saber que a Sofia está viva, ela volta ao convívio da mãe e do pai, enfim. E ela tem uma chance de ser feliz com um rapaz mais moço que foi namorado da Sofia, inclusive, que é o papel do Daniel Rocha, né? E essa novela é muito bem escrita, muito bem desenvolvida, essa Totalmente Demais, né? Não é à toa que ela fez o sucesso que fez e que agora a Rosane, sem o Paulo, né? Mas escreve uma outra novela que tem agradado, Vai na Fé, fez outra que agradou também com o Paulo Raum, bom sucesso, né? A gente pode aguardar novas novelas bem arquitetadas pela Rosane Svartman, sem dúvida. E um pouquinho antes da Lili, Viviane Pasmanter fez a Shirley, mais um trabalho com Manuel Carlos. Era uma personagem um pouco cômica, mas também capaz de maldades, né? Na novela Em Família, do Manuel Carlos, que foi até aqui, provavelmente de vez, né? A sua última na faixa das 9. Shirley, desde a juventude, quando foi interpretada pela Alice Wegman, ela estava ali à espreita junto a um casal formado pelo Gabriel Braga Nunes, na fase madura, né, de quem ela gostava muito, o Laerte, e a Helena, que era a Júlia Lemertz, amadurecida, e a
Bruna Marquezine, mais jovenzinha. Bruna Marquezine essa que depois aparece como a filha da Helena e do Virgílio Humberto Martins, que é a Luísa. Viviane Pasmanter, mais recentemente, participou com muito sucesso de 2 novelas vivendo a mesma personagem, porque essas novelas, o plano era fazer até uma trilogia com passagens célebres da história do Brasil, e de uma para outra, a personagem dela, que é a Germana, e o Licurgo, que é o Guilherme Piva, marido da Germana. Eles tinham uma taberna na primeira novela, que foi Novo Mundo, e depois retornaram fazendo uns trambiques ali, que era o que eles faziam de melhor, inclusive. Na outra novela, Nos Tempos do Imperador, uma em 2017, a outra em 2022, já, né, 2021, 2022, 2 obras do Alessandro Marçom e da Teresa Falcão. Nos Tempos do Imperador, inclusive, foi adiada a estreia dela por 1 ano e tanto por conta da pandemia. As gravações dela transcorreram com muitas pausas e revisões e dificuldades por conta de Covid-19, enfim. Mas o brilho desses personagens, Germana e Licurgo, em Novo Mundo foi muito grande. Eles eram ambiciosos, trapaceiros, o que tinham de repulsivos por conta da sua figura, nitidamente de pouca higiene, tinham também de muito engraçados, caíram nas graças do público. Houve quem criticasse Nos Tempos do Imperador, embora eles não tenham feito a novela inteira, que a participação tenha durado muito, ou que eles nem precisavam ter voltado, porque estavam bastante mais velhos do que na primeira novela, os personagens, claro. Mas, de qualquer maneira, foi interessante manter esse elo com esses personagens, além de ser uma continuidade da história do Brasil, a partir da família real, do Império, enfim. E funcionou, a gente pode dizer que funcionou, foi um dos acertos, por assim dizer, de Nos Tempos do Imperador, uma novela com aspectos criticados, discutíveis, enfim. E eu gostaria de dizer também, aproveitando, que o Guilherme Piva, esse ator que funcionou tão bem fazendo a dupla Licurgo e Germana com a Viviane, é muito talentoso, já teve momentos muito bons na teledramaturgia e é menos valorizado até do que ele merece. Gostaria de deixar registrado isso. Caso ele assista, um abraço para você, viu, Guilherme? Gosto muito do seu trabalho. E Viviane Pasmanter, como eu disse, cada vez mais bonita, fazendo sempre trabalhos que mostram a sua versatilidade como atriz, porque mesmo essas personagens do Manuel Carlos, com características um pouco semelhantes, elas não são iguais e nem são interpretadas da mesma forma. Né? Tudo bem que são diretores diferentes, são momentos diferentes também da própria vivência da atriz que dá vida a essas personagens, discussões na sociedade também diferentes que fazem com que a gente aborde de outras formas conflitos semelhantes, mas enfim, Viviane Pasmanter é uma atriz muito versátil e por essa amostra que nós demos aqui, que não dá conta de falar tudo que ela já fez, claro, temos uma comprovação disso. E claro que ela ainda bastante jovem, tem muito a nos oferecer no seu talento de atriz e nós temos a agradecer também a ela por se dedicar há tanto tempo a nos alegrar, nos emocionar, nos divertir na dramaturgia. E eu espero que a Viviane Pasmanter, caso assista aqui ao nosso programa, que goste. Você que é fã dela, eu espero que goste também. E na próxima semana voltaremos com mais um Vale a Pena para homenagear, ainda em vida, que eles merecem, né? Mais uma figura muito importante, muito destacada do nosso cenário artístico, da dramaturgia especialmente. Muito obrigado pela audiência de vocês todos sempre. Um grande abraço. Tchau.